verso 24. Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27, nesse primeiro momento. Meu querido irmão Mário, nessa manhã portentosa, maravilhosa, na presença de Deus, tivemos uma palavra confrontadora, uma palavra que mexeu no nosso coração de quem esteve aqui nessa manhã. E eu não quero fazer um plágio, Mário, do que você iniciou a falar de manhã, mas comigo aconteceu a mesma coisa. Nosso pastor, pastor de família, conhecido, na cidade, na região, e nós caminhamos com ele já tem anos. Eu acho que ele vai fazer 20 anos de ministério de família. E o pastor, me perguntou e falou assim: Eric, está disponível aí no domingo? Quero que você pregue sobre família. E não obstante, ele ainda sugeriu um tema: os 7 pilares de sustentação da família. Aí eu comecei a coçar a cabeça, eu comecei a ficar com o coração, porque temos um pastor que conhece muito sobre família, tem muita experiência. E eu fiquei pensando: Deus, o que eu falo? E como Mário, eu também busquei um pouco nos malotes de célula. Não estou te fazendo plágio, Mário, mas foi isso que veio ao meu coração, até chegar nesse texto e discorrer nesse tema sobre pilares da família. O tema sugerido foi os 7 pilares de sustentação da família. Aí eu só vou fazer um pequeno ajuste para colocar do meu jeito, daquilo que eu estou vivendo, que eu estou quase, com a minha família, há quase 2 anos, construindo a casa, e eu tive que aprender sobre construção, e oportunamente, ele me deu esse tema, a sugestão desse tema para falar de pilares. Aí eu comecei a lembrar daquela estrutura da obra que a gente está construindo. E é nisso que eu quero caminhar com vocês nessa noite, de forma pedagógica, de forma temática. Não vou aqui fazer exposição de um texto só, mas trabalhar com vocês nesse tema. Amém, queridos? Vamos juntos? Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27, diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será... Vou ler aqui na versão. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Até aí, queridos. Pelo dia de hoje, a minha filha Esté vai estar entrando na semana de prova na escola, e ela foi acometida essa semana, essa virose aí, que tem um monte de criança, passando mal, febre, vomitando. E ela ficou caidinha, e a gente está tentando, estudar com ela, porque vai ser uma prova amanhã de português. Língua portuguesa, produção textual. E talvez vocês não saibam, mas a minha mãe é professora de português. Ela não está na cidade no momento, ela está em Rio das Ostras, mas ela fez uma videochamada para tentar ajudar a minha filha explicando a matéria, uma das matérias da prova. E um dos temas que ela explicou e que me chamou a atenção, e eu vou aplicar isso agora, é conotação e denotação. Quem lembra disso aí, levanta a mão. Epa, levanta a mão com certeza aí, queridos.
Só mais os adolescentes que levantaram. Acho que a gente precisa dar uma clareada nisso. Infelizmente, queridos, a minha esposa não pôde vir agora, que minha filha voltou a ter febre, está em casa. Eu falei com ela que ia mandar um beijo para ela. Esté, um beijo, que Deus te abençoe, que tenha muita saúde, filha. Porque eu queria usar a conotação com a minha esposa aqui presente. Porque eu ia pedir ela para ficar de pé, ela ia ficar toda envergonhada, vermelha, e eu ia falar assim: minha esposa é uma gata. E isso aí é uma conotação. Porque minha esposa não é uma gata, gatinha, né? Gato feminino, né? Não é aquele bichinho com pelo, com bigode. Mas estou usando a conotação para dizer que ela é bonita, para que ela é maravilhosa. Ela é a mulher mais linda do mundo, então ela é minha gata. Eu estou usando uma conotação, eu estou usando uma forma de expressar algo, né? Colocando isso usando uma outra palavra. E nós temos a denotação, que aí seria você realmente usar a palavra daquilo que realmente ela é, né? Vamos falar, por exemplo, Rogério está sentado ali, né? Rogério é um grande músico, né? Estou denotando algo que realmente ele é. Eu não estou usando uma figura de linguagem para dizer que ele é um grande artista. Não, ele é um músico e adorador do Senhor. Amém, queridos? Só basicamente para explicar, né? E às vezes a gente usa essas linguagens de conotação na nossa família. E estou aqui entrando no tema que a gente precisa. E quem é casado aqui, às vezes, fala assim: meu marido é um cavalo. Né? E não é um cavalo, não faz pocotó nem relincha, não é isso, mas a forma de tratar que às vezes é bruto, né? Dá patada, né, queridos? Os coices, né, irmão? Estamos entrando na família, né? Mas o que vocês usam aí na casa de vocês? Lá em casa eu não uso esse negócio, não. Amém, queridos? Para descontrair e chamar a atenção de vocês, porque o pastor Haroldo, lembra? Ele me sugeriu um tema. Ele falou os pilares da família. E eu pedi à mídia, e estou mais cedo, para mandar para a irmã da mídia, para uma foto, para a gente poder visualizar e a gente entrar nesse tema de pilar, construindo 7 pilares para a nossa família. Para quem não sabe o que é pilar, né? Quem nunca viu uma construção, o pilar é esse que está aqui desse lado aqui, ó. Isso aqui é um pilar já pronto. E aqui a gente tem como esse pilar é construído. Por enquanto a gente não vai se atentar em si nessa foto, mas eu preciso explicar a vocês, eu preciso denotar a vocês o que é um pilar de verdade. Por isso eu fiz esse jogo de palavras de vocês com conotação e denotação, porque eu fui pesquisar de forma técnica como era um pilar, o que ele faz, e foi muito interessante para a gente aplicar isso no conceito de família, de construir pilares que sustentem a família. Então vamos lá, vamos denotar um pilar. O pilar é uma estrutura que nós temos aqui na nossa igreja, né? Essas paredes aqui estão levantadas porque houve uma fundação, houve ali umas sapatas, um alicerce, e subiram os pilares. São colunas verticais que estão sustentando toda essa laje, esse teto, esse telhado. Então, né, junto com as vigas, as cintas que são na horizontal, sustentando toda essa estrutura. Nós temos ali a galeria, olha ali para a galeria. Nós temos uma viga bem forte fazendo todo esse balanço aqui, sem nada por baixo. Então, estamos entendendo, e eu quero denotar para vocês, que um pilar, ele tem a forma certa de ser construído. Porque se ele não for construído da forma certa, ele não vai fazer a sua função. Ele não vai funcionar da maneira correta e vai causar danos
a toda a casa, as famosas rachaduras nas casas. Até mesmo problemas sérios de sustentação e a casa cai. Mas eu quero que você entenda rapidamente, tecnicamente, que um pilar, ele recebe os pesos, os esforços daquela construção, da laje, do telhado, das vigas, das cintas, e apoia sobre a fundação. Ela recebe aquela carga e é uma ponte, é um descarregar daquelas forças sobre aonde ela está sustentada, onde está a sua base. Então, queridos, queremos entrar nesse tema qual a gente leu, Mateus capítulo 7, em que Jesus ele fala sobre a construção de uma casa, conotando a nossa vida, e especificamente a construção de uma família. É isso que eu quero tratar com vocês, pelo menos 7 características de pilares que sustentam uma família de Deus. E a primeira característica, se você quiser anotar, o primeiro pilar de sustentação de uma família de Deus é conhecer verdadeiramente a Deus. Repita comigo: conhecer verdadeiramente Deus. Nós tivemos uma manhã, de novo vou falar, portentosa, a qual nós ouvimos sobre religiosidade. Uma religiosidade que mata, uma religiosidade que somos levados por cumprir rituais, cumprir coisas para, até mesmo, né, Mário, se amostrar, né, uma questão de mostrar para o outro. Mas uma frase que Mário falou, né? Você é visto pelos outros, mas na religiosidade não é visto por Deus. O que eu quero dizer, eu não quero acrescentar nada na pregação de Mário, porque ela é suficiente. Eu te indico, se você não veio, a ver, a buscar esse vídeo lá no YouTube da igreja. Porque era um dos pilares que eu iria falar hoje, mas eu preferi retirar porque já é suficiente na pregação dele. Movido pela inspiração do Espírito Santo. Então, queridos, eu quero dizer que a raiz de todos os males é não conhecer Deus. A raiz dos problemas é não conhecer verdadeiramente quem Deus é. E eu quero te dizer isso por quê, queridos? Em Oséias 4:6. Abre aí, por favor. Oséias 4:6. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Até aí, queridos. Até essa parte A do versículo. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. E a gente pega esse versículo e aplica realmente de forma certa, que é o conhecimento da palavra de Deus. Mas eu quero te dizer quem é a palavra, quem é o verbo? Jesus. É o conhecimento de Jesus, e ele fala que se você vê-lo, você estará vendo o Pai. Então, conhecimento é o conhecimento de Deus, da palavra, conhecimento de Jesus, conhecer o Pai, conhecer a Deus, queridos. Essa é a primeira base de qualquer família. Porque o mundão aí fora, queridos, está uma coisa de louco, loucura. A sociedade nos empurrou anos atrás a gente investir na carreira, a gente investir em buscar crescer financeiramente,
construir uma casa, comprar um apartamento, comprar um carro, fazer riqueza, fazer investimentos. Queridos, a gente entrou numa paranoia que a gente trocou a prioridade. Porque quando Deus criou todas as coisas em Gênesis, Ele criou o mundo, criou o homem, criou a mulher, e ali Ele criou a primeira família. Queridos, eu fui uma vez num congresso de Josué Gonçalves, lá em São Paulo, quem conhece? Pregador também grande sobre família no Brasil. E tinha uma frase lá, numa das paredes do auditório, que falava assim: nenhum sucesso é maior do que o sucesso da sua família. Do que vale você ter uma carreira esplêndida, ser gerente, e você não ter tempo para sua esposa, para sua família. Queridos, eu quero dizer, conhecer a Deus é conhecer o que está no coração de Deus. Conhecer que Deus formou o homem e a mulher e eles se completam. E agora eu quero usar aquela foto, irmã, porque a gente está falando de pilar, e eu quero mostrar uma coisa muito interessante sobre o pilar. Se a irmã puder voltar com aquela foto. Que nós precisamos conhecer os papéis de cada elemento na construção de um pilar. Nós temos desse lado a armadura, que são os ferros, e os ferros eles são unidos com o concreto, que você vai pegar cimento, você vai pegar areia, vai pegar brita, vai botar água, vai misturar, e você vai colocá-lo dentro de uma forma de madeira, a maioria das vezes é usada assim, toda fixada, toda moldada. E aí sim, no tempo certo, você desforma ela e ela se torna um pilar com a resistência certa para poder sustentar a casa. E eu estou usando agora de uma conotação novamente. Nós precisamos conhecer como se forma, como se faz os pilares que sustentam uma família. E eu quero trazer lá na primeira família, na família original. Aí você vai pensar, ou você já pensou em Adão e Eva, mas não é dessa família que eu quero falar. Eu quero falar da família Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Deus nos fez à imagem e semelhança dele, não é isso que a palavra nos diz? Antes da criação do homem, eles já viviam num relacionamento. Jesus era o verbo, a palavra, o Espírito pairava, passeava sobre a terra enquanto ela estava sendo formada, e Deus, Pai, dava a voz de comando. Todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle, para Ele. O que eu quero dizer com isso, queridos? Deus Pai é o Criador. A teologia vai dizer isso, que Jesus, Ele é o Salvador. E o Espírito Santo é o Santificador. Deus Pai é o Criador, Jesus é o Salvador, o Espírito Santo é o Santificador. E o que eu quero trazer para você e para mim nessa noite, que nós precisamos entender o papel de cada um na família. Porque esse é o exemplo de Deus. E quando a gente olha o pilar que estava aqui, a gente vê que tem uma armadura, ferro e tem concreto. E agora eu vou pensar em duas figuras chaves de uma família: o homem e a mulher. Porque a família de Deus é assim.
O mundo está querendo dizer outra coisa, ou outras coisas. Mas a família que Deus fez é um homem e uma mulher. E agora entenda na sua mente uma conotação em que o homem, eu vou sugerir nessa noite que o homem é essa armadura, é aquele ferro para fazer esse pilar. Porque o papel do homem, queridos, é ser a voz de comando, a voz de firmeza, a voz de segurança da família. E nós fomos inundados, queridos, estamos sendo inundados de uma teoria, uma ideologia progressista que quer tirar a todo custo a masculinidade do homem, a hombridade do homem. Me desculpem, mas tem hora que vai comprar roupa para mim, eu fico assim, rapaz, isso aí é roupa de gay, não é roupa de homem, não. E eu estou falando com raiva mesmo, porque isso é intencional, queridos. O homem está deixando de ser homem. Uma vez um amigo de trabalho lá embarcado, né? Lembrei dessa história agora, eu fui levar minha esposa lá no centro, lá no salão de um cara conhecido lá, acho que era Jairo o nome dele. As mulheres devem saber quem é. Que faz sobrancelha, conhecido na cidade. Aí eu fui levar minha esposa lá, quando eu cheguei lá, estava um amigo do trabalho, estava lá, cara, fazendo sobrancelha. Com aquelas linhas assim, eu falei, rapaz, o cara é bonitão, fortão. Eu falei, esse negócio aí. Queridos, eu estou brincando com vocês, mas não é só isso, queridos. A sociedade está trazendo, a sociedade não, é uma ideia diabólica do inferno, trazendo que as mulheres precisam alcançar o seu lugar, precisam ser, para a páreo com o homem. Está trazendo, sabe o quê? A mulher como se fosse uma figura mais forte do que o homem, mas a Bíblia diz que a mulher é o sexo frágil. Que quem tem que proteger é o homem. Deus deu ao homem lá no Éden a função de quê? De guardar o jardim. É ele que tinha que guardar, que proteger, que cuidar. Aí eu fico pensando, queridos, eu trabalho numa empresa grande, talvez a maior empresa do Brasil, e tá essas ideologias lá sendo bombardeadas na nossa cabeça, semana a semana, nas reuniões lá de segurança do trabalho, eles vão jogam essas ideologias, para a gente ir absorvendo, quase que goela abaixo. E falava sobre a questão da igualdade da mulher no trabalho, eu trabalho embarcado, em plataforma, de tentar se ter mais mulher embarcada, mais funções. É um discurso bonito, legal, queridos, e eu concordo com isso. Concordo mesmo. Porém, tem coisas que a mulher não dá para fazer porque ela é frágil. Quem trabalha embarcado vai saber que eu vou falar aqui. Eu tive um trabalho lá para trocar um mangote de offloading. Vocês não precisam saber o que é, quem souber tudo bem, mas é um equipamento muito grande. Precisou de outro barco encostar perto. Trazer uma equipe, eles pegaram tifó, cabo de aço, pegaram um monte de coisa, corda, marreta, e tirando os parafusos grandão assim. E eu e um amigo, marinheiro, que ele também é cristão, e a gente ficou olhando para aquilo, e naquele dia tinha tido uma dessas palestras com cunho feminista, e a gente olhou para aquele trabalho e falou assim, olha, é legal ter mulher trabalhando aqui, mas será que mulher ia conseguir fazer isso? Queridas, eu falei dos homens aqui, mas eu quero falar para vocês, o mundo está tentando fazer vocês virarem, terem características de homem. Ei, vocês são para ser protegidas, vocês não são para ser a linha de frente. História é essa de querer bater de igual a igual para o seu marido? Ele conseguiu um emprego melhor, eu também vou. Parece que é uma competição, um negócio estranho que está sendo plantado e a gente não está sabendo, a gente se desvirtuou
do projeto inicial de Deus, do papel do homem e da mulher. E num pilar, o homem eu sugiro como seja aquela armadura, aquele ferro que traz firmeza, segurança. Só que a mulher é como o concreto. Aí vocês vão achar, ui, Eric, você está, poxa, acabou com nós. Deixa eu explicar como é que faz o concreto. O ferro é feito de qual material? Só de ferro, né, gente? De aço, um só. E a gente brinca, a gente sabe que a nossa estrutura como homem, nós somos objetivos, a gente trabalha em caixas, a gente faz uma coisa de cada vez, a gente né? E a mulher é como um concreto. O concreto é feito de cimento, de areia, de brita, de água, tudo ao mesmo tempo. Vocês são especiais, Deus deu para vocês algo que a gente não consegue. Vocês conseguem perceber nas emoções, vocês parecem que são mais completas que a gente. Mas não é isso, queridos, é porque Deus fez vocês de multifatorial e a gente fez a gente para ser uma função nesse pilar. E vocês para terem outra função, porque Deus falou, criou o homem e a mulher, e agora eles deixarão pai e mãe e se tornarão o quê? Um só. Volta a foto, desculpe, irmã, está toda hora te pedindo isso, mas eu quero que você veja. O ferro sozinho é só ferro, a massa de concreto sozinha é só massa. Mas quando elas se unem, eles se tornam um grande pilar, uma estrutura sólida, onde cada um tem o seu papel no pilar. O ferro tem o seu papel e o concreto tem o seu papel também. O concreto, ele reveste essa armadura. O concreto, ele na proporção certa de areia e cimento, ele faz o que popularmente chama de traço, né? Que faz com que a massa seja resistente. E agora eu quero trazer para vocês essa coisa do meio aqui, tá, queridos? Porque nós falamos e aprendemos em Eclesiastes que o casamento, a união, na perspectiva de Deus, é um relacionamento a 3 e não a 2. Lembra que eu falei que a família original é quem? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então, o nosso relacionamento de união é o homem e a mulher e Deus moldando essa união. Porque de nada valeria você pegar um ferro e jogar o concreto, porque ele ia se espalhar, eles não iriam se juntar, não iriam se unir. Então pensa aqui nessa foto, aqui de baixo, você tem aqui uma madeira fazendo a forma correta. Você tem um distanciamento correto dos ferros, a quantidade correta de ferro, a quantidade correta de cimento, para que aquilo vire realmente um pilar que sustenta a casa. E nós estamos falando que a casa aqui é a família. Amém, queridos? E vamos aprofundar sobre mais esse papel do homem e da mulher na família, porque o papel do homem é ser marido, é ser pai, é ser genro, né? É ser sogro, é ser avô, é ser filho. Olha o papel que um homem tem dentro da família. É ser marido, é ser pai, é ser sogro, é ser avô, é ser genro, é ser filho. E qual é o papel da mulher a qual Deus criou idônea a ele? É ser o quê? Esposa, é ser mãe. E agora eu vou falar uma palavra, né? É ser nora, é ser sogra, é ser filha. Queridos, a gente precisa entender
papel do homem e o papel da mulher na família. Não sei em que estágio da sua vida você está vivendo, mas se estamos falando de família, há um homem e uma mulher, há um marido, há uma esposa. Se tiverem filhos, vão se tornar pai, vão se tornar mãe. Ei, calma! O que você está querendo dizer com isso, Eric? Porque se a gente inverter os papéis, a coisa desanda. A posição ali do pilar, ela desanda. Queridos, homens, seu papel, primeiro na sua família, é ser o marido da sua esposa. A sua esposa está aqui no culto? Olha para ela agora. Olha para ela, vira aí para ela. Fala assim: eu te amo, meu amor. Eu quero ser seu marido todos os dias da minha vida. Queridos, isso aí é meio... Parece que estou fazendo uma brincadeira com vocês, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Quando a família está desajustada, é porque talvez o homem perdeu o foco de qual é o seu papel na família, como homem. Primeiro, ele é marido, aquele que provém, que sustenta a sua esposa, que protege, que ensina. Isso o nosso pastor Haroldo fala aqui vários e vários cultos. Eu não vou até me atrever a entrar nisso, porque eu posso até deixar a desejar em algo, mas eu quero dizer para você, marido, Deus te deu uma joia para você cuidar. Por quê, queridos? Eu estou focando nisso porque tem muitos maridos que agem como se fosse no papel de filho. Parece que a esposa não é esposa, é a mãe dele. Aí fica lá o bebezão da mãe, fazendo a mulher dele de mãe. Ei, sua mulher trabalha, se ela trabalhar fora, sua mulher cuida dos filhos, das crianças da casa. Meu irmão, ela está cansada, aí chega lá o cavalo, a gente falou de cavalo mais cedo. Mulher, estou com fome. Claro que a mulher vai agradar o marido, mas, poxa, tenha noção, às vezes, das coisas, ela não é sua mãe, não. Aí você fica deixando lá tudo desarrumado, A mulher não gosta de casa desarrumada, cara. Você está arrumando problema no seu casamento à toa, porque você tem que botar na sua cabeça que você é marido, que vocês estão num projeto juntos, que é para um ajudar o outro, que é na criação de filho, não é para você deixar tudo a cargo da mulher, da sua esposa, não, cabeção. Quem dá voz de comando, quem dá direção, quem dá destino aos filhos não é a mulher, é o homem, é o marido, é o pai. E eu vou falar de novo, o mundo está diabólico demais. Na certidão lá de nascimento de uma criança, pode agora nem colocar o nome do pai. Mexendo com a identidade de uma geração. Eu não sei o que vai ser essa geração que não tem o nome do pai, não conhece, não sabe o nome do seu pai, não tem na certidão de nascimento, não tem na identidade. Homem, entenda qual é o seu papel. E não é fácil, porque a gente tem que ser marido, mas a gente tem que ser pai. E pai não é o pai, é só aquele que gera, não, igual coelho. Você colocou uma pessoa no mundo que carece do seu cuidado, do seu amor, da sua dedicação. Não é só colocar comida dentro de casa, ele precisa de um alimento, que é um alimento de carinho, de amor. E a estratégia do diabo, do inferno nesse tempo, é a mesma estratégia que ele fez com o povo de Israel lá no Egito. Aí você me pergunta, que estratégia, Eric? Que estratégia, Eric? Pode ficar mais bonito. Mas Deus... O diabo está fazendo a mesma estratégia que Faraó fez com o povo lá no Egito. Oh, deu certo, glória a Deus. É trabalhar mais. Porque quando Moisés teve aquele encontro com Deus, tudo, e chegou para Faraó, falou, liberta meu povo para adorar ao meu Deus.
E chegou em determinado momento, o faraó falou assim: eles estão pensando muito em adorar a Deus, então eu vou colocar mais trabalho para eles fazerem. Agora eles vão ter que ir lá pegar a palha para fazer o molde dos tijolos. A estratégia do inferno para a gente não adorar a Deus e não adorar em família, ou seja, aquilo que agrada o Senhor na sua família, é a gente ter que trabalhar mais. E está uma loucura, porque tudo está caro. Meu irmão ali trabalha eu não vou fazer comercial, né? Mas num supermercado, cara, é doideira. Você vai no supermercado, você compra quase nada, deu 100, 150 reais. Eu olho para essa sacolinha e falo assim: meu Jesus. E queridos, a gente vai entrando, sabe, nesse ritmo maluco que o mundo está querendo colocar a gente à força. E a gente trabalha mais, trabalha mais, trabalha mais, e a gente acha que ser marido, ser pai é só trabalhar mais. O papel do homem na família também é ser genro. Se você é genro, é porque você tem o quê? Só as mulheres responderam, gente? Que você tem uma sogra. Aí vive nessa guerra. Oa, para com isso! Você não ganhou uma inimiga, não, você ganhou uma mãe. Eu agradeço a Deus que minha sogra é uma bênção, cara. Mas eu não estou falando de brincadeira, não, estou falando porque ela é uma bênção mesmo, ela serve a nossa casa. Ela faz escala, queridos. Eu trabalho embarcado, aí quando eu vou embarcar, ela faz escala lá em casa para ajudar minha esposa. Ela faz os 14 dias lá também, com muito amor, com muita dedicação. E quando a gente pensa nisso, cara, Deus falou na sua palavra que se depender de nós é para a gente ter paz com todos. E ainda mais com quem é a mãe da sua esposa, maluco. A gente tem que se esforçar, queridos. Porque senão, uma coisa mal resolvida entre genro e sogra abala o casamento, abala a família. Nós estamos falando de uma construção de pilares. A gente tem que começar a entender que quando Deus mostrou para a gente lá na sua palavra a história de famílias na Bíblia, Ele está dizendo de gerações, de pessoas que se relacionam. Muitas vezes nós somos diferentes, sim, mas é possível viver em paz, porque Deus é paz. Deus é amor. Se você conhece a Deus, você vai ser mais paciente. Parece que a gente começa a viver como se a gente não conhecesse Deus, Iago. Começa a viver em pé de guerra, fazendo bico para tudo. Ah, aquela jararaca. Rapaz, isso não é coisa de crente não, doido. Me desculpa, estou usando aqui palavras para suavizar, mas como é que a gente entende uma família de Deus que vive em pé de guerra? Talvez é um homem que não entendeu ainda que você tem um papel como genro. Então começa a pesquisar o que é o papel de um genro. Aí tem um papel de sogro, tem um papel de avô. E agora vamos falar das mulheres, que os homens já estão aqui tudo já quase pingando assim de suor, né? Tanto que está batendo. E a gente falou do papel da mulher, que tem o papel de ser esposa. Porque a mulher, ela naturalmente, ela tem aquela questão de ser mãe, né? Ela já começa desde pequenininha a brincar com as bonecas e fazer ali a mamãe, né? Vai preparando a comidinha, vai preparando as roupas, né? Eu tenho uma menina em casa, cresceu, né? Agora ela está em outra fase, mas tem muitas bonecas lá em casa. Só que eu quero perguntar a vocês: vocês foram instruídas a serem esposas? Alguém te ensinou a ser esposa? Deveria vir da sua mãe. Ah, Eric, o que você quer dizer com isso? Da mesma forma que tem muitos maridos que ficam numa condição de um papel de filho, achando que a sua esposa é sua mãe, ficam as esposas achando que elas são mãe mesmo desse marmanjo. Ei, você é aquela que tem que confrontar seu marido mesmo em amor.
Por quê? Porque Deus deu a vocês um complexo emocional maravilhoso, que um grande homem, ele só fica de pé se ele tiver uma grande mulher, o incentivando, o cativando, não jogando só os defeitos na cara dele, porque mulher joga muito na cara, né? Vamos dizer assim, queridos. Então a língua é afiada demais. Só Jesus na causa. Então a gente precisa entender que vocês são ajudadoras, adjuntoras num projeto, numa missão a qual Deus deu ao seu marido para conduzir a sua família. E você é aquele esteio, aquela cobertura emocional que só a mulher sabe fazer, de equilibrar as coisas. É aquela mulher sábia de Provérbios que edifica a sua casa, porque a louca destrói. E quando eu falo de concreto no pilar, o concreto ele precisa ter cada componente daquele na medida certa. Então a mulher ela precisa aprender a se equilibrar, a dosar da forma correta. E aqui eu volto para o papel da esposa. Podia ser uma mulher para falar, né, do papel da esposa, fica até mais fácil. Eu estou buscando aqui coisas para falar, mas o papel da esposa, eu posso falar da minha esposa. Ela tem sido uma grande esposa para mim nesse tempo. Uma grande mulher, a qual conseguiu compreender em mim algumas coisas que eu não estava percebendo, conseguiu me ajudar, tem me ajudado, tem de forma brilhante conduzido as crianças, ajudando. É realmente uma guerreira. É uma esposa que também sabe me carinhar. Porque tem esposa que esqueceu do marido nessa parte, e os casados maiores de 18 anos vão entender, porque tem mulher que está tratando o marido como mãe, como amiga, como qualquer outra coisa. Opa, o homem ele é aquele cavalão, queridos. Ele é brabo, bicho brabo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo vai dizer que é para a gente tomar cuidado nessa área, que você sabe a qual eu estou falando, porque senão o diabo vai tentar seu marido. E isso é assunto para o jantar dos namorados. Eu não vou falar, porque temos crianças no recinto. Então, queridos, o papel da mulher é mãe. É quase natural da mulher ser mãe. Mas ela também é nora. E agora eu vou entrar na parte principal que eu queria falar. O papel da mulher é ser sogra. Você faz da vida do seu genro e da sua filha, ou do seu filho, a sua nora, um inferno, ou você promove o céu para a vida deles? Porque se você promove o inferno, eu tenho certeza que você não conhece a Deus. Você precisa se converter hoje. Se render ao Senhor hoje. Porque Deus te fez como mulher para trazer a edificação da casa, eu já falei, né, a parte emocional, a segurança. Não é para trazer contenda, divisão. A Bíblia chama de porfias. Ei, para e pensa. Você vai perder o coração do seu filho ou da sua filha agindo dessa forma. Qual o seu papel como sogra? Qual o seu papel como avó? O papel da avó é paparicar os netos, estragar a educação, né? O pai e a mãe falam isso, diz, não, pode deixar. Não é isso não, queridos. O papel do avô e da avó tem um papel muito fundamental na família, porque os cabelos brancos, eles dizem que esses são os anciãos, a qual a gente tem que dar ouvidos. É isso que ensina a palavra de Deus, que as mulheres mais novas tomem conselho das mulheres mais velhas. Amém, queridos?
Se a gente ficar nesse aqui, é o segundo ponto de 7, que são 7 pilares da família, e já estamos chegando a 9 horas, e eu vou correr um pouquinho aqui. Primeiro pilar, primeiro passo para a construção dos 7 pilares da família: conhecer verdadeiramente a Deus. Segundo, entender o meu papel como homem e como mulher. E terceiro, unidade. Quando eu falei do pilar e mostrei a foto para vocês, a armadura, o aço, o ferro, juntando com o concreto, se unem para aí sim se tornarem um pilar. Só que tem algumas coisas que acontecem na construção que são bem interessantes para a gente usar de conotação para nós. Você não faz lá o pilar, vai começar a fazer o pilar de qualquer maneira. Você vai precisar de uma caixa, de um molde. Geralmente ele é um retângulo ou um quadrado. Aí depende da forma como o engenheiro lá fez os cálculos e disse como seria na casa. Mas eu quero dizer que pilar só vai ser pilar se eles se unirem. Unidade, uma só mente, um só coração, um só interesse. E isso é um pilar que sustenta a família, porque uma família dividida, eu não sei o que é, queridos, mas não é família como projeto de Deus. Certa vez, um tempo atrás, eu estava lendo um livro sobre criação de filhos, e ouvi uma frase, assim, impactante demais, que falava assim: se você cresceu num lar, numa família amorosa, estruturada, saudável, você já experimentou um pouquinho do céu. Mas se você cresceu numa família dividida, de confusão, de loucuras, você experimentou o cheiro amargo e o gosto amargo do inferno. Que coisa impactante, queridos. Uma casa dividida não subsiste. Vocês precisam, homem e mulher, marido e mulher, entrar no mesmo interesse, no mesmo propósito, no mesmo caminho, unidos. E juntando, vindo novamente essa questão da construção, quando você faz um pilar, você não pode jogar concreto lá e depois tirar a forma de qualquer maneira. Você tem que esperar um tempo, que aí quarto passo para esse pilar, que seria a maturidade, para que essa união seja correta, seja no molde. E eu quero enxergar esse molde como o molde do Senhor, porque na família, no casamento, que o Senhor nos molda. E tem hora que a gente vai entrar numa situação apertada, a gente vai entrar em crises que você fala assim: eu não tenho para onde sair, mas é nesse momento que o Senhor quer te fazer maduro, que Ele quer te curar, porque na linguagem de obras de pedreiro, você não pode desformar esse pilar antes da hora, porque senão ele vai se desmoronar. Ele não vai ter o tempo dele de cura, ele não vai ter o tempo dele de maturação. Ele vai dizer assim: o concreto está verde, você não pode tirar. Queridos, eu estou querendo dizer para você e para mim nessa noite, tem momentos que o Senhor vai nos moldar, a gente vai ter desafios que a gente vai precisar ficar unido, tão juntinho, mas é um tempo do Senhor para trazer cura, para trazer maturidade, para trazer unidade. Porque a gente, nos momentos difíceis, é que vamos saber se estamos andando unidos ou não. Quando tudo é festa, alegria, quando tudo está dando certo. Mas se a gente fala na alegria e na doença, na riqueza e na pobreza, na saúde ou na enfermidade, até que a morte nos separe. Mas isso é um discurso tradicional, um clichê, ou isso é realmente a nossa vida? Queridos, caminhando para o fim,
Tudo o que a gente faz, e isso é um pilar da família, é o amor. Não poderia faltar ele de jeito nenhum. Porque eu já tive experiência nesses quase 2 anos de obra, de profissionais que faziam com amor e outros que faziam sem amor. E o resultado é muito diferente. O resultado final de um trabalho de construção sem amor, e eu estou sofrendo hoje sérios problemas com isso. O primeiro construtor lá fez a minha casa com as sapatas todo no lugar errado. Eu descobri isso agora com a casa botando piso, revestimento. Estou tendo que refazer todos os blocos de pilares da casa. Aí você pergunta, esse cara fez com amor a minha casa? Não, fez desleixado. Estava nem aí para o papel que ele tinha importante. É uma família que vai morar lá. Ô, que negócio é esse? A gente fica indignado, né? Pô, eu vou processar esse cara. Eu vou dar um soco na cara desse cara. Já tive vontade de fazer isso, irmão. Sou homem. Pô, levou meu dinheiro e fez um monte de lambança, besteira. Mas, queridos, eu sou de Deus. Eu sou filho. Deus me ensina que eu tenho que amar o meu inimigo. Ô, Jesus, que prova! Eu estou falando a conotação da construção de uma casa. Agora, se a gente quer construir a nossa família sustentada, vai faltar amor? Vai faltar compreensão? Vai faltar paciência? O texto de Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que o amor, né, é paciente, é benigno, não tem ciúmes, não se soberbece. E por aí vai, queridos. Esse ingrediente na construção do lar não pode faltar nunca. Porque se conhecemos a Deus, e esse Deus é amor, como que a gente está vivendo sem amor? E cada um de nós tem uma característica de demonstrar e de receber amor. Há um livro muito conhecido chamado As 5 Linguagens do Amor. Pesquisa aí, tarefa de casa para vocês. E sabe também, o 6º pilar, a 6ª composição desse pilar que sustenta a família, é o perdão. O que seria de nós se não soubéssemos, se não liberássemos e se não recebesse perdão, queridos? Nós somos falhos. Nós não somos perfeitos, a mulher que está do seu lado não é perfeita, o marido que está não é perfeito. A gente precisa ter amor, e esse amor gera em nós o perdão. Deus nos perdoou sem a gente merecer. E porque a gente conhece esse Deus que nos perdoou, a gente pode perdoar o outro sem ele merecer. Uma família não se sustenta numa casa onde não há perdão. E 7º pilar, que se chama redenção. O 7º elemento da construção desses pilares que sustentam a família, proposto para essa noite, se chama redenção. O pilar, ele só tem a função de, sabe o que, queridos? De sustentar a casa. De que forma? Ele recebe o peso todo da casa e distribui esse peso para a base, para o solo, onde ele foi construído, a casa foi construída. E o texto que a gente leu fala que a gente deve edificar a nossa vida, a nossa casa sobre a rocha, e essa rocha é a obediência a Jesus Cristo. Então tem hora que você pilar, né, que é o homem e a mulher, o marido e a esposa, e por aí vai, juntos, unidos, tem hora que as cargas vão estar pesadas. Mas vocês unidos vão agora, tecnicamente, um pilar, ele distribui esse peso para a sua fundação.
para onde ele está sustentado. E Jesus nos disse: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Queridos, nós temos a redenção em Cristo. E isso é a base da família. Uma família que serve ao Senhor. Uma família que ama ao Senhor. Uma família que vai de mão dadas se encontrar com o Senhor na Nova Jerusalém. Eu quero que você se levante nessa hora. Levante do seu lugar, eu quero orar com vocês, porque se ainda falta redenção na sua família, eu quero junto com você orar para que o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, o seu sogro, a sua sogra, entregue a vida deles ao Senhor Jesus e comece uma transformação de dentro para fora. E que tudo isso que a gente compartilhou nessa noite possa ser real na vida de vocês. Feche seus olhos, mas abra o seu coração. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite a qual estou aqui na igreja, Deus. Obrigado porque o Senhor me deu a oportunidade de, junto com pessoas que eu amo, pessoas que são agradáveis, eu pude ouvir louvores que fizeram bem ao meu coração. Eu estava com o coração aflito, pesado, preocupado, mas eu pude me render a Ti em adoração. Muito obrigado, porque não viemos, Senhor, à igreja porque o Senhor precisa de nós, mas não, nós queremos dizer que nós viemos à igreja pois precisamos de Ti, Deus. Porque a nossa família precisa de Ti, e nessa hora eu clamo pelo meu filho que está distante, pelo meu filho que está afastado, pela minha filha que eu não sei nem onde está agora, Deus. Que o Senhor, Deus, abençoe a vida dele, que o Senhor alcance o coração dele, que o Senhor transforme ele. Eu amo. Eu oro pela minha família, pelo meu marido que ainda não Te conhece. Mas Deus, eu vou continuar perseverando, porque é promessa do Senhor, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, e eu creio nessa promessa. E eu nessa noite, Deus, eu quero me comprometer contigo, porque eu quero exercer o meu papel de mulher, como esposa, como mãe, como sogra, como nora, como avó, como filha. Eu também, Deus, eu entendi nessa noite que eu preciso me posicionar como um homem de fé, como um homem firme, que ouve a Tua voz e dá uma voz de comando para minha esposa, pois eu sou o cabeça dela. Me ajuda, Deus, a ensinar meus filhos a Te amar. Eu quero cumprir meu papel como marido, como pai, como filho, como sogro, como genro, como avô. Recaia sobre nós, Deus, a unidade, a maturidade, o amor, o perdão. E que hoje, Deus, seja uma noite de redenção. Seja uma noite a qual o Senhor alcança o nosso coração de forma implacável, a qual a gente não vai resistir, Deus. Eu entrego a minha vida a Ti, Jesus, nessa hora. Eu entrego, eu me rendo, porque eu sei que eu aprendi, Deus, eu vi, eu percebi, eu estou sentindo no meu coração que não há melhor lugar do que construir a minha vida, a minha família aos Teus pés.
eu entrego a minha vida a Ti. Eu volto para a Tua presença, porque um dia eu estive, mas eu me esfriei, eu me decepcionei, mas hoje eu quero, Pai, agarrar nas Tuas mãos e dizer: Senhor, me ajuda, porque está difícil viver longe de Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Hoje é noite de redenção. Se renda ao Senhor. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Quem vai ser a primeira pessoa nessa noite Eis-me aqui, que vai se render aos pés do Senhor? Jesus. Eu quero fazer um convite a você que orou com sinceridade, Eis-me aqui, entregando a sua vida a Jesus, retornando a sua história aos passos do caminho de Jesus. Quem é a primeira pessoa nessa noite que vai vir aqui na frente, dando um passo de fé, dizendo: eu me rendo aos Teus pés. Tu és tudo que eu preciso para viver. Há alguém nessa noite, na galeria, aqui embaixo, há alguém nessa noite que vai entregar a sua história e vai ter a sua família transformada a partir dessa decisão de se entregar a Jesus Cristo. Há alguém nessa noite? Nós vamos cantar de novo. Enquanto a gente canta, você pode vir. Não fique com medo, não fique tímido. Estamos aqui para te abraçar numa grande família, que é a família de Deus. a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo
nossa direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés. Eu me lanço aos seus braços. Eu me rendo aos seus pés. Pode vir, você que quer vir, venha. Nós vamos esperar você vir. Se renda ao Senhor Jesus. Dê a mão ao seu irmão aí, fecha o corredor. Pastor Neto, vem cá. Somos uma grande família chamada Igreja Batista da Paz, amém? Vamos orar. Peço que você ore pela unidade dessa família, pela maturidade dessa família, para que essa família cresça em amor, em perdão, em redenção. Senhor, obrigado, Deus, porque o que ouvimos esta noite, Deus, é amadurecimento espiritual, Deus, é sabedoria para o Teu reino, Deus. Pai, é construção, Deus. Pai, pela manhã, Deus, nós ouvimos que a religiosidade nos destrói, Deus, mas assim também ouvimos, Deus, que a fé, Deus, a fé constrói, Senhor. A fé move montanhas, Deus. A fé nos levanta, Senhor. E agora à noite, Deus, somos saudados pelo Senhor, Deus, como uma palavra, Deus, que nos alicerça, Deus, umas palavras, Deus, que nos coloca sobre a rocha, Senhor. Aquela, Deus, pode vir os ventos, as tempestades, mas nós cremos em nome de Jesus que a família do Senhor não será abatida nesse tempo, Deus. Muito pelo contrário, Senhor. A Igreja Batista da Paz, a família Batista da Paz é resposta para essa sociedade tão medíocre, Deus. Para essa sociedade que pensa em divórcio, que pensa em destruição, que pensa, Deus, muitas coisas que esse mundo dá para eles, Deus. Mas nós temos algo melhor, Deus. Nós temos a palavra do Senhor, Deus. Nós temos a palavra que é alicerçada, Deus. A palavra que vem direto do trono. E esta noite nós aprendemos que é possível sim. A família do Senhor é possível avançar. A família do Senhor é possível destronar as trevas e liberar filhos, Deus, das drogas, Deus, da prostituição, Deus. Pai, desse mundo tão desvirtuoso, Pai. Pai, esta noite queremos colocar as famílias do Senhor, Deus, e pedir que cada uma delas tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. E que na quarta-feira nós possamos estar aqui, Deus, com o nosso pastor, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a volta dele, da Zilma para casa, Deus. Que foram boca do Senhor e sempre será neste lugar, Deus. E tem ido a muitos outros lugares levar esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. Vão em paz, queridos, e uma boa semana em nome de Jesus.